o espírito de Atum. Alguns arqueólogos creem que o pequeno templo de Atum talvez servisse como santuário permanente para o espírito de Akhenaton. Cada vez mais voltado para a religião, o faraó negligenciava os assuntos do governo. Na segunda década do seu reinado, ele começou a perder o controle sobre o Império Egípcio. It seems that Akhenaton started to take his religion more and more seriously and thus avoided any of the responsibilities of state. He just ignored what was going on beyond the boundaries of his city. So Egypt's empire shrank because a lot of the other people in the powers of the Near East started eating away at it. Muitos detalhes sobre os últimos anos de Akhenaton são desconhecidos. Mas uma coisa é inegável. Sua morte misteriosa em 1336 a.C. desencadeou a fúria vingativa dos sacerdotes de Amon. His statues were broken off and buried in the ground, smashed up. Dentro do túmulo de Merirá, sumo sacerdote do faraó, as paredes estão cobertas com cenas da vida sob o reinado de Akhenaton. A mais chocante de todas é a do rei conduzindo uma biga com sua cabeça e corpo apagados. Embora fosse tarde demais para vingar-se dele em vida, havia tempo para destruí-lo após a morte. Destroying the image of a dead person is really a horrible act in Egyptian thinking because it kills the possibility of the soul returning to its eternal home. So we know that this was about the most brutal thing that could be done to a person after their death. Depois que os inimigos de Akhenaton aleijaram seu espírito, sua cidade foi abandonada. Poucos anos após a morte do faraó, Amarna parecia uma cidade fantasma de faroeste. O governo logo passou para o filho de Akhenaton, Tutankhaton, de 9 anos. Ansioso por distanciar-se do seu pai, ele devolveu o poder supremo ao deus Amon, mudou seu nome para Tutankhamon e trouxe a capital de volta para Tebas. Ali, os faraós que o sucederam construiriam os mais suntuosos túmulos da história do Egito, enchendo-os com os tesouros mais preciosos já reunidos. Esses túmulos encontram-se ainda aninhados silenciosamente entre as colinas do cemitério mais famoso do mundo, o Vale dos Reis. (1280 BC). As the sun rises over the west bank of Thebes, another week in the service of the pharaoh begins for a team of workmen who live here in this village of Deir el-Medina. Every morning, these workmen kiss their wives and children goodbye and begin a 1-hour commute on foot to their office on the other side of these mountains in a place we know today as the Valley of the Kings. Today we associate the Valley of the Kings with Pharaoh Tutankhamun, popularly known as King Tut, whose body was found there completely undisturbed in 1922. But gold and artifacts aside, Tut's actual tomb is one of the smallest and simplest in the entire valley. Tomb building really hit its stride 40 years after Tut was buried during the reign of Seti I. Quando Seti I subiu ao trono em 1294 a.C., havia herdado um império frágil. Nas 6 décadas anteriores, o Egito vacilara após o reinado caótico de Akhenaton. There was a real need to re-strengthen Egyptian power in its traditional form and to get back to the kind of height of empire that we've seen under Thutmose III. Seti I had a real challenge in front of him as he sought to recreate that empire again. Seti era um soldado experiente que servira como comandante supremo do Egito. Com a disciplina e determinação que se espera de um militar veterano, ele devolveria a ordem ao reino e poder absoluto ao faraó. Sua estratégia baseava-se em 2 táticas já testadas: conquista e construção. No templo de Karnak, Seti deixaria sua marca ao encomendar o lendário saguão hipostilo, uma das maravilhas da arquitetura antiga. É uma floresta com 134 torreantes colunas, algumas da altura de um prédio de 7 andares.
As colunas são tão largas que só podem ser abarcadas por 10 homens de mãos dadas. What the ancient Egyptians were trying to do was to build a big room. Unfortunately, they never were able to master interior space. So if you wanted a big room, you had to fill it with a huge number of columns. Escondida em um canto remoto de Karnak, há uma coluna inacabada que revela como os construtores de Sete criaram esses gigantescos pilares de pedra polida. Primeiro, a área em volta da base da coluna era coberta de barro e entulho. Depois, lajes circulares de pedra eram arrastadas sobre uma rampa de barro e empilhadas. When you reached roof level, you started to take the dirt away and you dressed the surfaces of columns and walls. And eventually, when all the dirt is taken away and all of the dressing is removed, you have a perfect column. Se as colunas no saguão e postilo cimentaram o legado construtor de Sete, os entalhes nas paredes enaltecem a sua imagem de Durão. O faraó estava decidido a reivindicar o território perdido durante o período de Amarna. Lançou então uma série de ofensivas na Síria e na Palestina, onde controlava portos fenícios e rotas comerciais. Os relevos em Karnak mostram Sete capturando e matando prisioneiros de guerra durante essas campanhas. Enquanto os soldados do rei aterrorizavam os vizinhos do nordeste do Egito, os construtores de tumbas preparavam sua residência eterna no Vale dos Reis. Ali as obras funcionavam com a eficiência de uma linha de montagem. Primeiro, uma equipe de pedreiros talhava o túmulo na rocha sólida usando simples cinzéis de cobre. They were issued with these oil lamps, and you knew how long the oil lamp and the wick would last. So if they used up their oil lamps and wicks, you knew that they were working for the right amount of time. But if they didn't, you knew that they'd been cheating you. Rebocadores vinham depois dos pedreiros, cobrindo as rústicas paredes com uma camada de gesso e cal para deixá-las lisas. Once the walls had been prepared, several artists would come and sketch the plan of the master craftsman, and the sketches would be made in black ink. And then the master would come along and correct these in red. And in some places we still have the correction, so you can tell where people messed up. Os rascunhos identificam o faraó com o deus Sol-Ra e retratam sua jornada pelo mundo subterrâneo à noite. Na câmara funerária, atrás do túmulo, essa viagem culminaria com a ascensão do rei aos céus na manhã seguinte para iniciar sua jornada pelo firmamento. Depois que essas cenas eram rascunhadas, as paredes eram entregues aos escultores, que cinzelavam meticulosamente a superfície em volta de cada desenho para criar relevos tridimensionais. Some people would just specialize on hands, some people would do faces, so you would have different workers working at different times on the various parts of a tomb wall. Once the wall had been completely carved, it was painted. À medida que a obra avançava montanha adentro, tornava-se claro que o túmulo de Sete seria diferente de todos os outros. Começava com um longo corredor de entrada, seguido de 2 escadarias antes de atingir um poço destinado a capturar água da enchente e ladrões. Tomb robbery was a constant hazard, and we know that from documents found at Deir Medina, which is the village where the tomb builders lived, from time to time the people involved in tomb robberies were found out and brought to trial. Se os ladrões conseguissem cruzar o poço, encontrariam um elaborado ardil do outro lado, uma falsa câmara funerária. Era grande o bastante para um túmulo faraônico, porém vazia e inacabada, transmitindo a mensagem de que ninguém estava sepultado ali. Mas abaixo do solo à esquerda da falsa câmara ocultava-se uma escadaria secreta. Ela conduzia a outro longo corredor que dava para a verdadeira câmara funerária. Aqui Sete I foi sepultado. Seti's tomb is the most fantastic. Nothing like that had ever been found before. And although there are other very beautiful tombs in the Valley of the Kings,
Seti's tomb is the most thoroughly decorated of all of them. Seti I, cujos triunfos na construção e na guerra haviam restaurado a antiga glória do Egito, morreu inesperadamente em 1279 a.C. Um exame da sua múmia sugere que ele tinha menos de 40 anos. Após a morte do rei, o cetro passou para o seu filho, Ramsés II. Ramsés teria mais de 100 filhos, sobreviveria à mais lendária batalha do Antigo Egito e cobriria cada canto do império com monumentos colossais ao seu próprio ego. Seu reinado de 67 anos marcaria o apogeu da glória egípcia e também deitaria as sementes de sua